Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Grupo Somos. Eu sempre gosto de lembrar que esse grupo é uma iniciativa da Diretoria de Operações para a gente poder reunir empregados das 3 gerências, e hoje a gente tem um anfitrião da GCP conosco, estamos chique, né? E para falar de assuntos de extrema importância, de relacionamento humano, liderança, entre outros. E o tema de hoje essa frase já está ficando, né, Adolfo, né, Clarisvaldo Ferraz? Eu estou usando em todos, mas é o sentimento que eu tenho. É um tema importantíssimo que nós vamos estar conversando com o nosso convidado. Mas antes de passar para o convidado, de falar para você quem é que está aqui conosco, seja bem-vindo, Adolfo Clarisvaldo Ferraz. Clarisvaldo, da GCP, e agora eu vou ter a liberdade de te chamar de Juninho, porque eu conheci essa sua alcunha aí, Juninho. Seja bem-vindo, Juninho. Muito obrigado, Gilson. É um prazer estar novamente aqui. Como sempre, espero muito aprendizado, né? Todos falam da empatia pelo próximo, mas às vezes esquecemos da autoempatia, que é muito importante também. Então, agradeço o Ricardo por estar aqui. Muito obrigado. E o Ferraz está fazendo a edição desse encontro. Coloca direitinho aí, Ferraz. O Clarisvaldo Júnior, Juninho, GCP. O pessoal lá no YouTube lembrou nos comentários, o Juninho é nosso, né? O pessoal da GCP, o Juninho é nosso. Coloca direitinho aí. Verdade. Seja bem-vindo, Ferraz, o meu Boninho, mestre aí da produção, da edição. Como é que você tá, meu irmão? Dia. Tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês todos também estejam bem. Para mim é muito gratificante ter um convidado aqui hoje como o Ricardo, por tudo que ele pode propiciar para a gente aqui, tanto para nós aqui do grupo, né, de conhecimento, de evolução, de aprimoramento, como a disponibilidade de propiciar isso para os nossos espectadores, para o pessoal da nossa empresa. Seja bem-vindo, Ricardo. E também na bancada, um homem que hoje já participou de gravação com a televisão, aí veio correndo, agora está aqui com o Somos. É um homem disputado, é um homem bonito. Seja bem-vindo, Adolfo Ramos. Ô, meu irmão, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, com todos esses amigos aqui presentes, para esse tema que, como você disse, realmente é mais um tema muito importante e que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para todos que assistirem. Seja bem-vindo, Ricardo. Seja bem-vindo, senhores. E aí, você já sabe o nome dele. O nome dele é Ricardo, ele é o nosso convidado, mas eu quero falar um pouquinho mais, porque é aquele convidado que parece mas quando eu for te falar um pouquinho sobre ele, você vai achar que são muitos, né? Começa a contar aí. Ele é esposo da Camila, pai da Marina e do Vitor. No metrô, é oficial de logística da GSO, com 29 anos de companhia. Agora foca para não se perder. É psicólogo, terapeuta EMDR, é um dos integrantes da melhor banda cover brega do Brasil, os Valdix, toca violão, canta, e ele ainda, encontra tempo para produzir conteúdo para o Instagram no seu canal Humanizando Ideias. Ou seja, esposo, pai, metroviário, psicólogo, terapeuta, artista. Mas, Ricardo, tem uma definição que você colocou lá na bio do Insta do Humanizando Ideias que eu adorei. Um provocador de reflexões. Seja muito bem-vindo. Obrigado mesmo. Prazer gigante de estar aqui com vocês. Puta, vocês são queridos demais. E a gente vai procurar aqui fazer provocações. É bem isso mesmo. Né? Só esqueceu de falar que a gente vai também jogar um basquete, certo, Adolfo? Opa! Atleta de basquete. Ele já no final, essa vai ser bom você já relembrar. Nossa, o basquete tá marcado, hein? Valeu, Ricardo. Multi-homem, cara. Aqui a gente tem... Quantos são no time de basquete? Como conheço as regras? Sim. Dá um time. Né? Dá um time, porque eu posso... O Clarisvaldo sabe. O Ferraz jogou bastante, né? Adolfo é o cestinha do Jalpé. O Ricardo também. Eu fico ali sem cruzar para trás, né? Tem que cruzar sempre para frente para não dar falta. Mas, pessoal, a gente começa esse encontro, esse episódio de uma forma bem gostosa, bem agradável,
mas é muito importante que você, a partir de agora, sintonize nessa frequência, porque nós vamos falar de um tema que é essencial. Você está ouvindo muito esse termo, essencial, né? Funcionários essenciais, protocolos essenciais. É o nosso novo normal. Hoje, no dia dessa gravação, não sei quando é que você está assistindo, nós estamos chegando no 15º mês de uma pandemia. Nunca, na nossa história recente, algo tão impactante durou tanto tempo. Mais de um ano vivendo essa nova realidade. E nesse novo tempo, você não deixou, nós não deixamos de ter as mesmas preocupações e ansiedades que nós tínhamos antes da pandemia. O ser humano de 2019, ele traz consigo também, trazia consigo questões familiares, profissionais, sociais, e que ainda são demandas presentes. Agora, a gente convive com tudo isso em 2021, 2020, 2021, a gente convive com todas essas questões, só que agora tem atualizações diárias de infectados, de óbitos. Ocupação de UTI virou um dado importantíssimo para a gente. Cenário roxo, cenário vermelho, cenário laranja. São coisas novas. E aí eu posso garantir para você que ninguém estava preparado para isso. Então a gente convidou o Ricardo hoje para esse encontro para a gente falar um pouquinho do impacto da pandemia, né, nas pessoas, em nós, e como que é importante você praticar uma coisa, né, que pode parecer estranha agora, né? Esse termo pode parecer estranho para você, mas ele é fundamental. A autoempatia. A gente sabe bem o que é empatia, se colocar no lugar do outro, né? Olhar para o outro. Mas talvez nesse momento é muito importante fazer um exercício para dentro de si. E aí, por que dessa importância, né, Ricardo? A gente não está vivendo a mesma vida, né? A vida antes Covid, pós-Covid, mudou significativamente. E aí eu quero deixar aqui aberto para tanto você quanto os nossos convidados, a gente falar um pouquinho quais são os impactos, os maiores impactos que essa mudança, né? Esse momento, esse cenário pandêmico trouxe para nós. O que você acha que mais impactou as pessoas com essa pandemia que a gente está vivendo desde março do ano passado? Vou de novo aqui falar para quem está vendo agora, né? A gente está no meio da gravação que está sendo à tarde, né? Então, assim, boa tarde de novo para você. Ótima pergunta. Eu acho que o que a pandemia trouxe para a gente? Trouxe essa mudança de comportamento, né? Tem uma questão de um confinamento obrigatório que a gente teve que fazer, né? Que é diferente das relações anteriores. A gente teve que se confinar para se proteger. A gente teve que diminuir as relações externas, né? As relações físicas, vamos assim dizer, de contato, de cumprimentar, de ir para algum evento social, para ficar mais recluso, ficar mais em casa. E isso daí é uma mudança gigante do ponto de vista social. Uma mudança gigante na qual a gente teve que refazer vários e vários comportamentos. Por exemplo, né, esse encontro nosso aqui virtual, que normalmente acontecia numa sala, num estúdio de gravação, sabe, num local onde nós todos estaríamos numa bancada, numa mesa, provavelmente tomando a água ali, cumprimentando um ao outro, sentando aqui ao lado, todo mundo, ou numa grande roda. E agora não, está cada um num lado, cada um num canto. E isso daí é uma mudança gigante. Seria até antinatural, né? Não é normal para o ser humano viver nessa condição, né? A gente sempre teve o impulso de convívio social, sociabilizar com as pessoas, né? E agora é o inverso, né? É o inverso. A gente tá indo contra a gente mesmo, né? A gente está, ao invés de socializar, ao invés de procurar mesmo contato, a gente acabou sendo criado dessa forma, né? Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente recebe é visita, né? Todos nós, assim,
os familiares chegavam, vinham receber. Imagina hoje como é que não é. Mudou completamente. E há um distanciamento, né? A relação hoje ela passa a ser de uma maneira, a pessoa usa muito virtual, né? Essa questão, mas de uma maneira mais fria, essa questão mesmo da tecnologia, mais tecnológico, né? E isso daí muda muito o comportamento mesmo, muda demais. Eu vou aproveitar aqui, como a gente está também falando em autoempatia, né? E essa série de mudanças, ela traz também consigo mesmo um olhar mais para si. Um período que a gente, quer queira, quer não, a gente está sendo meio que puxado a olhar para si, até para essas relações perdidas, que a gente tem um quê saudosista da coisa, né? A gente, pô, que vontade de ir pro encontro com os amigos, de jogar um futebol, sabe, faz muito tempo também que eu não jogo, de jogar um futebol, de jogar um basquete mesmo, que nem a gente estava falando, né? Eu com o projeto lá dos Valdix, a gente deu uma parada, a gente está o tempo inteiro parado, nós somos uma banda que funciona muito na troca de olhar, é um ali com o outro, entendeu? Então assim, a gente fez alguns vídeos até nessa coisa, mas perde muito, a gente perdeu muito nessa relação. A gente está tendo que se adaptar a essas mudanças. O que eu acho muito interessante, até conversando com você antes da gente se reunir aqui, é que quando a gente fala de impacto da pandemia, é muito natural que a gente olhe para os impactos mais severos, né? A infecção, a morte, e isso é ruim e é importante que a gente considere. Mas você está trazendo agora aqui que logo de cara, logo de início, lá em março, abril do ano passado, a gente já vai ter uma mudança nos relacionamentos, tanto nos relacionamentos com o outro e consigo mesmo, que talvez passou despercebido, né? No começo era só assim, ó, cuide da sua saúde, cuide do seu próximo, e então eu estou fazendo certo, e é bom, gente, tá? Vamos manter aí os protocolos de cuidado. Mas, sem perceber, a gente estava abrindo mão de coisa muito importante, né? E a gente estava fazendo um movimento, como você bem falou, antinatural, né? Você falou do nascimento e na hora me bateu aqui, né? Quando você nasce, você recebe visita, e quando você parte, também. Só que a diferença é que quando você parte, as pessoas vão lá, né, para o seu velório, e tanto a gente tem isso no início quanto no fim da vida. E esse do fim da vida, até esse que é quase que um ritual do ser humano, por conta das medidas de proteção, a gente não está podendo fazer. Você tem a questão aqui de romper com esse momento. O que você vê assim, Ricardo? Até para elaborar a perda, né? Até para elaborar a perda tá difícil. É muito, muito difícil mesmo essa relação, porque assim, da mesma forma com que a gente cria uma situação para o novo, a gente faz um chá de bebê, a gente faz todo um ritual para a chegada de alguém, né? Faz aquela visita ao hospital, depois o pai, né, ele tá lá recebendo, um ou dois, 3 meses até, dependendo do nível de relação da pessoa, que ele vai recebendo ali pessoas assim, visita quase que semanalmente. Você já compra até as lembrancinhas, né? Quando você tem filho, você já tem que ter o sabonetinho lá. Exatamente. E nesse período a gente não está tendo possibilidade de elaborar o luto, que faz parte da gente, desse processo de um segmento de vida. A gente precisa elaborar o luto, né? E essa questão do luto, a gente não pode também somente associar a questão da morte, mas de uma situação nova de emprego, por exemplo, uma mudança. Às vezes a pessoa ela tem uma situação num setor X, Y, Z, muito apegada, a pessoa está ali acostumada e de repente tem uma mudança. E essa mudança, a pessoa precisa às vezes desapegar de uma área para ir para outra, sabe? E esse desapegar, às vezes, né,
mas esse tema do luto vai para um outro dia, uma outra situação, uma outra. A gente não bom. fugir muito. Mas com relação a essa questão da perda, né, a gente precisa elaborar esse luto, porque faz parte da vida. Do mesmo jeito que a gente nasce, a gente tem um caminho aí a percorrer e tem também uma despedida. Né? Mas é preciso, para quem fica, principalmente, elaborar essa questão do luto. É muito difícil. É muito interessante. A gente no backstage estava conversando e o Ferraz fez um comentário, Ferraz, que até eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso aqui também com o Ricardo, que olha que ponto que está chegando o momento e como é que eu tenho que lidar com isso para minha saúde mental, né? A pandemia impõe um dualismo difícil de lidar, porque existe, né, Ferraz, a preservação da saúde, e aí eu me isolo, mas aí eu perco o relacionamento interpessoal, que é uma coisa saudável para o ser humano. Foi esse comentário, Ferraz? Estou te fazendo justiça? É por aí mesmo, Gilson. A questão é a seguinte, vem essa demanda por conta da pandemia, que a gente tem que se isolar, certo? Isso. A gente se vê obrigado a cumprir o isolamento, o afastamento das pessoas. E, por outro lado, conforme o tempo vai passando e vai demorando para que a situação se resolva, dia após dia, permanecendo nesse esquema de isolamento, chega uma hora que parece que a cabeça, né, a saúde mental vai meio que saindo, correndo pelas mãos, né? Vai meio que perdendo um pouquinho entre aspas, sanidade. E aí você acaba chegando num ponto em que você tem que fazer um equilíbrio, né? Sacrificar eventualmente o isolamento em benefício de uma saúde mental por conta dos efeitos desse isolamento, né? E aí é onde eu até jogo de volta para o Ricardo, né? Como lidar com isso? Porque ao mesmo tempo você está vulnerável, né? Sentindo toda essa carga do isolamento, sentindo a necessidade do convívio social, mas ao mesmo tempo você tem que se manter forte perante sua família, as pessoas que você ama, né? Acaba sendo um ponto que eu acredito que todas as pessoas estão lidando e eventualmente até de forma inconsciente sem saber como lidar com isso, né? Eu tenho que manter forte, mas eu estou desesperado. É difícil. Que loucura. Você falou duas coisas assim muito importantes, né? A gente teve de mudança, que é bem interessante para ser observado, essa questão no metrô a gente está tendo duas situações. Tem um pessoal que está indo, mesmo que em escala, mas está indo fisicamente ao trabalho, né, fazendo sim. E tem um pessoal também mais em home office. Sim. De ambas as partes, a gente está levando a casa para o trabalho. E antigamente, a gente não tinha isso. A gente, não, você tem que separar. Olha, o que é de casa da tua casa, quando você vem aqui, você tem que vir aqui, trabalhar, X, Y, Z, aqui, e aí o que é cuidado aqui no trabalho, você não pode misturar com as coisas de casa. E hoje, por si só, essa relação já muda. A gente tá em casa. Como é que vai separar? Agora há pouco passou, não sei se aí deu para ouvir, a sirene de ambulância passando, né? Não sei se deu para ouvir aí. E é conviver com esses ruídos. Daqui a pouquinho é o barulho de um. Daqui a pouquinho a gente está lá, às vezes, numa reunião, e o vizinho, sei lá, eu moro em apartamento, o vizinho de cima começa a fazer uma reforma. A gente tem que lidar com essas coisas, né? Então a gente está levando essa relação de casa para o trabalho. E o como lidar com isso? Como a gente pega do ponto de vista emocional isso? Como que é essa nova relação de trabalho? Como que eu vou poder olhar essa pessoa que ele não tem como, ele está trazendo as irritações, de repente se eu vir, por exemplo, uma martelada o dia inteiro, muda completamente o humor da pessoa. E isso, Ricardo, você fala isso, né? O cara tem as irritações, e aí ele tinha, em 2019, ele tinha a válvula de escape. Eu conheço um cara, que vocês também conhecem, que olha o cara, ele nada, joga basquete, luta taekwondo, toca no pagode. Olha o tanto de válvula de escape
que para todos os tensionamentos, principalmente os tensionamentos profissionais, familiares, ele tem ali, né, os recursos que chegou, Adolfo, para você em março de 2020, falou assim, opa, você gosta de um pagode? Não vai ter. Você gosta de nadar? Não vai lá também, porque a academia está fechada. Ah, o Taekwondo voltou, né? Mas também não vai. Então, como é que é? Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você é o cara que eu conheço com mais, né? O seu e o Ricardo são muito parecidos, né? Tem vários talentos aí e acaba tendo vários hobbies, né? Muito importante isso. E de repente, uma pessoa que nem o Adolfo, ele se vê sem essas válvulas de escape. É isso, Adolfo? É isso mesmo, meu irmão. E é isso que eu gostaria de perguntar para o Ricardo também. Aproveitando o ensejo, eu me identifico muito mesmo com o Ricardo. A gente vem conversando e cada hora é um ponto de convergência, né? Uma hora é na música, outra hora no esporte. Então, todas essas mudanças que você trouxe no começo da sua explanação, Ricardo, faz com que a gente sinta uma diferença, seja ela em âmbito econômico, seja ela no âmbito do relacionamento, mas ela começa a causar uma diferença também no nosso organismo, no nosso físico, seja pela falta da prática de esporte, seja pela falta da convivência com algumas outras pessoas, e aí ela começa também a abalar o nosso psicológico. Essas diferenças acabam a gente fazendo com que a gente se sinta diferente. E como, dentro da sua experiência, da sua expertise, da sua formação, Ricardo, como que a gente pode lidar com isso? Porque eu costumo dizer que a gente não escolhe várias coisas na vida, mas o que pensar só a gente escolhe. A gente pode até, num primeiro momento, eu acredito, que ficar chateado com alguma coisa, mas permanecer chateado é uma escolha. Você continuar com com aquela energia, com aquele clima negativo por conta do que está à sua volta e que você não tem controle, eu acredito que é uma escolha. Mas como escolher pensar diferente? O que pensar diferente? Às vezes, até para pensar, a gente precisa de ajuda. E o que pensar num momento como esse, cara? Principalmente para aqueles, como o Gilson falou, que tinham tantas atividades e hoje não tem. Isso acaba realmente potencializando nossos sentimentos, os nossos comportamentos. Isso acaba refletindo de alguma outra forma. E o que pensar para a gente agir de uma forma melhor? E se sentir melhor? Ótima pergunta mesmo, porque assim, são perdas, né? São perdas que a gente acaba tendo de nosso dia a dia e que refletem demais na gente, enquanto ser humano, né? Nós somos humanos que vamos trabalhar, que temos a nossa condição de trabalho e é essa relação humana que vai para lá, que vai produzir. Só que, do ponto de vista técnico, é indiscutível, a gente tem conhecimento técnico da coisa, do dia a dia. O que pode interferir são outras razões. Uma dica que a gente pode dar é assim, como está a sua respiração? Né? A gente está falando de uma coisa simples mesmo, né? O batimento cardíaco teu, pelas suas atividades, deve ser baixa. Né? Eu fui outro dia medir, eu também faço as minhas atividades, faço a minha corrida também. Toda vez quando eu vou fazer lá o check-up, o enfermeiro pega e olha e fala assim, caramba, tá baixo. Por volta de uns 50 de batimento, entendeu? 50 e poucos, até um pouquinho menos, 48, 52, 53, é baixo. É baixo por causa das atividades físicas. Mas por que eu estou falando dessa questão? A gente vai pegar e vai começar a prestar atenção na nossa respiração. Aí a gente vai fazer uma conexão com os nossos pensamentos. Estou falando de olhar para si. Eu não consigo parar para prestar atenção nos pensamentos. Ótimo. Por que você não consegue parar para prestar atenção nos seus pensamentos? Porque eu estou com preocupação. Você está com preocupação para frente? Essa observação, sentir um pouco de dificuldade, é um ponto interessante da gente fazer, por exemplo, a terapia. Por que isso? Você não precisa esperar ter um transtorno do pânico, você não precisa entrar num período de depressão, você não precisa de ter um ataque de fúria, por exemplo,
para você procurar uma terapia. Se você tem essa dificuldade, por exemplo, de ter de prestar atenção em você mesmo, como é que está a sua atenção para a atividade do seu trabalho? Como é que está a atenção sua para a relação que você tem com quem está aí no seu dia a dia? Você consegue perceber que às vezes o outro está ali deprimido, respirando um pouquinho mais lento, cabisbaixo, de repente pode estar triste? E aí, o que você tem feito? Você não presta atenção? Sabe, de começar... Essa questão, por exemplo, do tema, né, que é a autoempatia, eu penso que quanto mais e melhor a gente acaba se observando, melhor acaba sendo a empatia ao outro. Se a empatia é o outro, né? Mas assim, melhor acaba sendo esse exercício. Quanto melhor a gente consegue nomear sentimentos, entender, pô, eu tô com raiva, mas tô com raiva do quê? Eu tô com raiva do que o outro tá ali falando, tá, mas o que o outro tá falando? Sabe, e começar assim, sabe? É muito comum, por exemplo, na música, a gente falar, eu não gosto de tal música. Mas por que você não gosta de tal música? Não, e a pessoa começa a driblar, a pessoa nem escutou às vezes a música. E assim a gente acaba reverberando para a vida. Então, assim, a gente precisa de atentar às coisas que aí são as coisas que, como o Adolfo falou, que cabe a gente, que a gente pode fazer. O que é possível para mim? O que é possível para mim? Como que eu posso interferir no outro? Primeiro passo, se observando, olhando, se percebendo. Eu, nesse caso, também tive as perdas também dessa coisa de fazer exercício, de praticar um esporte. Parei um pouco com a fotografia também, porque eu gosto de ir para outras áreas também para ficar filmando, fotografando. Tive essa perda. Como que eu pude suprir essa perda? Como que eu pude fazer? Então, por exemplo, dessa forma. Pegou um pouquinho, tem um pouquinho mais de dificuldade, de repente uma terapia nesse momento é interessante. Terapia não é luxo, né? Terapia não é luxo. E quanto mais a gente se observa, quanto mais a gente olha para nós mesmos, melhor é. Não somente para a gente, mas para quem está no entorno. E Ricardo, eu fico aqui... A gente está dando aqui dicas práticas para você que está assistindo sobre o exercício da autoempatia. Como bem o Ricardo falou, e como você deve ter percebido, são tantas mudanças, são tanta coisa que você teve que abrir mão, que mudou, que é normal que você não esteja bem. É normal que todos nós não estejamos bem. E talvez, eu vou olhar agora aqui, a gente tenha um ponto aqui de inflexão. O Ricardo, ele tem o canal Humanizando Ideias no Instagram, você vai ter na descrição do episódio lá para conhecer o trabalho dele, excelente, recomendo que você acompanhe as lives de sexta. E antes disso, ele teve um outro canal que é Cabeça de Homem. Ontem eu encontrei ele lá, os vídeos antigos do Cabeça de Homem, estava dando uma olhada, né? E, Ricardo, a gente está numa bancada aqui masculina hoje, né? Nós estamos trabalhando, nós temos uma pessoa que já foi convidada, reiterados convites para vir para essa bancada, para ela ficar mais diversa, e eu tenho certeza, eu não vou falar o nome dela, mas logo, logo, nós teremos a Silmara aqui conosco. Opa, Silmara, desculpa, falei seu nome, foi sem querer, depois o Ferraz, se ele achar que deve, ele corta na edição. Né? Não, né, Ferraz? Eu acho que nós, homens, nesse momento o cara já não tem mais ali o tempo que ele tinha para o esporte, né, para o carteado, né, para a igreja, talvez, é o cara que não tem isso, mas ele tem a igreja. E aí, de repente, tudo isso começa a tensionar. Só que, quando a gente fala de autoempatia, a gente fala também de se compadecer de si. E muitas vezes vai ser baixar as armas e até chorar. Mas como é que eu faço para chorar numa sociedade que me ensinou que homem não chora? E olha a situação minha e do Adolfo. A gente, além de ser o homem não chora, a gente é da segurança, a gente somos os homens de preto do metrô. Se homem não chora, segurança, então, nem ri, né? Isso não vale, vocês estão vendo, mas
como é que quebra isso, né? Porque homem chora, Ricardo. Chora. Homem Chora chora. e precisa muito chorar. Essa frase que você falou é uma frase extremamente importante e que, infelizmente, a gente aprende que o homem não chora, que o homem não deve... outra coisa, né? Até complementando, que o homem não deve trazer problema do trabalho para casa, que o homem não deve levar problema de casa para o trabalho. Vou dividir aqui um dado. Essa dificuldade que o homem tem, porque assim, quando a gente começa a negar algum tipo de situação assim, não tem jeito, reverbera. O corpo nosso, ele vai entregando assim, fácil. E um convite para quem está assistindo ao vídeo, né, e é para o pessoal, é essa questão do nomear sentimentos. Até falei agora há pouco, mas deu uma pincelada, né? E principalmente os homens não sabem nomear o que sente. Não sabe. De repente acontece uma situação, cara, o homem só sabe falar que está com raiva ou que ele está muito feliz. Ou está feliz com o time que ganhou, ou ele está com muita raiva. Não tem. Fora isso, ele não vai ter. Ele não vai ter momento, ele não. Não tem repertório, né? Não tem repertório. Não tem repertório. Ele não sabe nem distinguir o que é um choro de alegria e um choro de tristeza. De repente, com o nascimento de um filho, é um momento ímpar. É um momento super especial e que, de repente, ele não aproveita de extravasar a emoção. Ele não aproveita de quando tem uma perda gigante, de dar a liberdade de chorar. E essa questão do homem não demonstrar o sentimento, dele ficar guardando para si e ficar guardando, faz com que o homem tenha extrema dificuldade de lidar com ele mesmo. Um dado: a cada 4 pessoas que se suicidam, 3 são homens. Meu Deus. Quando saiu esse dado estatístico, há uns 3, 4 anos, não vou lembrar agora, tá? Mas saiu esse dado estatístico. Foi o que acabou promovendo a gente, né, eu e mais 2 psicólogos, era eu, o Ivo e o Marcelo, a montar o Cabeça de Homem, que a ideia era justamente acolher e dar vazão para os homens poderem se expressar. O homem lá podia chorar, e como pode chorar, né? Sempre. A gente vai incentivar o homem a refletir coisas que vão fugir a esse acordo cultural que a gente tem, né? Dar essa vazão. Por que não pode chorar? E por que quem chora é fraco? Né? Eu vou deixar aqui uma pergunta. Se o homem que chora ele é fraco, então, para ele se assumir chorando, é porque ele é um gigante de força, que ele está indo contra todo mundo. Puxa vida! Eu achei que frase. Muito interessante essa questão de conhecer o sentimento. Como que eu vou ter autoempatia se eu não sei o que sinto, se eu não sei o que tem dentro de mim, se eu não sei o que eu estou sentindo para poder até pedir ajuda para alguém. Nós vivemos uma sociedade em que o volume de informações é muito alto e, além disso, a cobrança parece que aumentou na pandemia também. Então, eu tenho uma questão para o Ricardo: como lidar com tudo isso ao mesmo tempo? São cobranças de todos os tipos, né? Até a autocobrança também, de como o Ferraz está falando, eu vou passear, mas ao mesmo tempo corro o risco de pegar coronavírus. Se eu ficar em casa, eu posso talvez ter uma dificuldade ali na questão emocional. Então, como que lidar com essa cobrança que está sendo alta perante a tudo que vem ocorrendo? Nós ligamos a televisão, tem várias notícias tristes, né? Tem a questão do home office também, quer queira ou não, você se encontra no mesmo lugar
que você está morando no mesmo local do seu trabalho, isso acaba impactando também, né, Verdade. na saúde emocional. Gostaria que o Ricardo, se puder dar algum conselho referente a esse contexto. Boa, ótima pergunta, Juninho. Então, você vê que assim, junto com esse monte de mudanças que teve, com essas várias mudanças, a gente está cheio de fantasma, né? Todo mundo tem um fantasma aí. Ó, você precisa ser forte. E ainda eles apontam o dedo ainda, ó, você precisa ser forte, você não pode isso, você não pode aquilo. Pô, mas sabe aquele amigo meu, aquele que, puta, a gente cresceu junto, faleceu, cara. De repente. E eu não pude nem pegar e reelaborar isso. Sabe? De repente alguém próximo, ou a gente fica sabendo que alguém, provavelmente aqui, infelizmente, né, alguém próximo a nós acabou falecendo, estatisticamente falando. E isso é triste demais. Por que que a gente não pode expressar esse sentimento? De por que que a gente não pode dizer ou se dar um espaço de chorar? De repente falar assim, cara, eu não quero pensar em nada. E sair livre. E aí quando você pega, eu não quero pensar em nada, mais um fantasminha lá aparece. Você, o que você está fazendo, seu vagabundo? Você precisa trabalhar. Um fantasminha assim que fica na cabeça assim da gente buzinando. Você tem que se manter produtiva. Há um preconceito contra o ócio, esse ócio necessário. E o ócio ele é extremamente necessário. Ele é extremamente necessário. A gente precisa de esvaziar. Se eu pegar esse copo com água e encher, vai chegar uma hora que não vai mais entrar água, vai começar a transbordar. É isso. É isso. Muito bom. Ele vai transbordar. E, até complementando a resposta aqui pro Juninho, né, a melhor coisa que se tem é o processo terapêutico. Para a gente poder entender com esses fantasmas, entender o que está sentindo, entender uma série de coisas. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo aqui no final. A gente vai vivendo esse monte de situação e a gente está tendo que engolir esse monte de situação. Engolir esses sapos. E às vezes esses sapos vêm com umas unhas gigantes e ele resolve descer assim pela garganta ainda, né? Provavelmente quando for chegar no estômago, vai chegar todo machucado, vai machucar o seu estômago. Como é que chama? Doença do estômago mesmo? Tá vendo como reverbera? Você vai acabar tendo uma gastrite, uma úlcera, todo um problema digestivo. Por quê? Porque você está se alimentando de pensamentos que, de repente, você não sabe nem o que é. Você só sabe que está engolindo só um negócio assim. Não sabe nem por que você está engolindo. E se é que você precisa engolir. Tomando a dor do outro, às vezes, há uma inversão de você não saber o que é seu, o que é do outro. A melhor coisa que se tem a fazer é se observar, se autocuidar, sabe? Se auto-empatizar, né? Olhar com carinho para a gente mesmo, cara. Olhar com amor. Quando a gente reverbera o amor ao outro, e você vê que eu estou falando reverberar, porque assim, quando a gente... É o meu amor que eu estou compartilhando com o outro, ou com a outra pessoa, dependendo de qualquer que seja a relação. Eu estou dando um pouquinho de mim para o outro, mas às vezes eu não sei nem o que é isso, e está esperando do outro. Você está esperando, às vezes, algo do outro que você não sabe nem o que é isso para você. Eu sinto uma empatia enorme pelo Juninho na hora que ele fez a fala dele. Que desculpa, Clarisvaldo, eu não pude deixar de associar quando você falou assim, é tanta demanda. Ele tá recém-casado. E eu sei como é que é esse negócio. Né? Então, para ele tem a pandemia e tem um casamento que começou agora e a gente sabe, todo mundo aqui já passou por esse momento, né? Eu lembro da minha mulher falou assim, ó, tem que instalar o chuveiro. E eu não fazia ideia de como é que instalava um chuveiro, né? E eu tive que ligar pro meu pai. Falei, pai, vem aqui instalar o chuveiro. Não sei fazer isso aqui, quer ligar o 220 lá, né? Mas assim, eu quero aproveitar a oportunidade que você falou da terapia e pedir pro Ferraz colocar aqui nesse episódio, para você metroviário, a gente tem um programa
né? O Ricardo conhece bem ela, é a Maria Selma, né? Então, você pode entrar em contato por e-mail com ela. O metrô tem um programa de acompanhamento terapêutico, você vai poder fazer um primeiro atendimento com ela. Selminha, estou aproveitando aqui a oportunidade, sempre que eu posso eu divulgo, né, o trabalho que é feito pelo RHS através de você, e aí ela faz um encaminhamento para a rede credenciada do Metros. Então, você não vai deixar de cuidar de si, de se auto-empatizar, como o Ricardo falou aqui, por falta de recursos e pessoas que possam te mostrar um caminho, tá bom? É impressionante quando a conversa é boa, o tempo a gente não percebe que ele está passando. Mas eu não poderia ir para o encerramento desse encontro sem fazer aqui um pedido para você. A gente fez uma conversa anterior a esse encontro e o foco aqui é a autoempatia. O foco aqui é que você consiga, assim como nós, né, nas palavras do Ricardo aqui, a encontrar um caminho para olhar para dentro de si. Só que o Ricardo falou uma frase que a gente não poderia deixar de falar sobre esse tema. Ele falou assim, é importante olhar para dentro de si, ele acabou de falar isso agora na fala dele, eu acho que vai ficar bem no momento da gente abordar esse assunto. Quando você olha para dentro de si, quando você cuida de si, você cuida melhor do outro. E você começa a perceber o outro, né? Você começa a notar o outro. A gente tem uma audiência, Ricardo, de líderes, né? Muitas pessoas que acompanham os encontros do Somos são chefes de departamento, coordenadores, supervisores, ASM2, OTM3, né, supervisores da manutenção, da logística. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância. Você falou assim, você percebeu o funcionário que chegou lá, a pessoa que chegou, né, para trabalhar, o semblante dela, como é que ela tá? E eu queria que você falasse, porque a autoempatia, quando exercitada, me ajuda também a ter essa empatia pelo outro. O episódio não é sobre empatia, né, no seu termo natural, é sobre autoempatia. Mas antes de encerrar, eu queria muito que você explorasse um pouquinho sobre esse ponto. Ótimo, ótima pergunta. Quando que eu tenho a se dizer para os líderes, né, lidar com a parte técnica, ela já é extremamente difícil. Mas o grupo, de uma maneira geral, é altamente capacitado, que é isso daí que eleva o nome do metrô. Claro. Agora, esse relacionamento pessoal é onde acontece a grande diferença, é onde acontecem as transformações. E quando a gente começa a entender melhor o que ocorre com a gente consegue entender e dar nome a esses sentimentos. Vai chegar um ponto que o desenvolvimento chega a gente olhar o outro, bater o olho no outro e ter essa conexão. A gente também fala bastante em conexão, né? Você vai bater e vai se identificar de alguma forma, alguma questão assim de você bater o olho, tem alguma coisa hoje que não está rolando. Ou o contrário. Olha, ele está de um ótimo humor. Você vai saber ter aquele diferencial de saber quando a pessoa está com os olhos brilhando realmente atrás de uma atividade, está pleno para aquilo, ou não, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Não vai ser eu que vou ensinar um gestor, tal, mas o lidar com os sentimentos, o lidar com essa parte vai fazer com que a empatia seja um combustível maior para o relacionamento do trabalho. A pessoa vai olhar o líder de uma forma diferente. Fala assim, olha, eu estou sendo visto. Muito bom. Coisa pai e filho. O filho, ele olha assim, às vezes o pai, ele olha às vezes para o filho, mais do que qualquer chamada de atenção, ele só olha. Não precisa nada, não precisou gritar, não precisou levantar a mão, não precisou nada, ele só olha. O cara já vai saber. Por quê? Porque você vai ter construído essa relação. Muito bom. Entendeu? Então, assim, quando a gente consegue essa forma de conexão, é muito importante. Muito importante mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. Ricardo, então poderíamos dizer que a autoempatia é fundamental para termos uma melhor empatia para com o próximo? Seria algo essencial? Sim, ótima pergunta. Quando a gente prepara o nosso ouvido, a gente prepara
a nossa escuta para ele, quanto a gente se coloca à disposição a ouvir o que o outro vai falar. Não quer dizer que a gente vai acatar, não quer dizer que a gente vai, mas pelo menos a gente vai ouvir o outro, vai ouvir com todas as palavras, com todas as vírgulas, com todas, né, pontos finais ou não, que o outro está falando, vai entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Por quê? Porque a gente sabe nomear. A gente sabe nomear o sentimento e vai saber até para falar o que vai ali ter um peso diferente ou não. Né? Então, essa relação ela muda completamente. Sei que meu irmão já quer trazer aqui para o encerramento, a gente acaba se aprofundando tanto no assunto, e ele vai fazendo tão bem para a gente, vai fazendo a diferença em alguns conceitos que nós vamos construindo e desconstruindo em outros, que a gente quer ficar conversando por mais tempo ainda. Mas, para não tomar muito também o seu tempo e o de todos que aqui estão, eu gostaria só de te perguntar, assim como o Juninho acabou de perguntar, podemos dizer também que a autoempatia, ela significa dizer que você saber lidar com o autoconhecimento, saber interpretar e até, como você mesmo disse, saber nomear aquilo que você está sentindo. Está correto essa colocação? Tá. Eles estão muito ligados. Quando a gente se conhece, quanto mais eu me conheço, melhor eu vou entender o outro. Melhor eu vou ouvir o outro. Melhor eu vou trocar com o outro. Entendeu? Então, assim, a autoempatia, ela caminha muito junto com o autoconhecimento. A gente precisa de ter o autoconhecimento. E o autoconhecimento que eu falo não é ler um livro ou assistir uma palestra de um bambambam. Não é isso. É você com você mesmo diariamente. Entender que... vou dar um exemplo aqui, tá? Por que o Gilson falou alguma coisa para mim que tá aqui incomodando? Ou por que sabe? De você procurar entender isso, de entender esse movimento, de entender o que para. Todos os sentimentos a gente pode sentir. Olha só, é esquisito até falar, né? Sentimentos e sentir, como é que tá falando isso? Mas tudo passa no corpo. A gente sente. Eu não sinto raiva. Não sente. Eu não sinto preconceito. Também sente. Eu não sinto isso. Sente. Agora, por que isso para e fica? E estagna? Impressionante isso, sabe, Ricardo? Você falou agora uma coisa. Por que ele falou e eu estou sentindo? Porque a forma mais comum, né, do Gilson de agir numa situação essa, eu estou me sentindo assim porque ele fez. Ou seja, eu coloco a responsabilidade no outro. Porque ele fez isso, eu tô sentindo. E você trouxe agora uma quebra, né? Já estamos começando aqui o episódio 2, autoconhecimento, a partir desse momento, né? Mas eu preciso fazer esse comentário, cara. Né? Porque é impressionante essa mudança. Não é porque ele fez. É eu tentar descobrir por que eu estou sentindo. Você colocou aqui um ponto que é contrassenso, mas ele é importantíssimo. Porque essa é a verdade, né? Não é o que a pessoa fez, é o que eu tô sentindo. E aí o autoconhecimento passa por esse processo, né? Exato, exato. Lógico que tem o peso o outro tá falando. Ponto. Sim, mas aí é uma questão do outro, não a mim. O que eu sinto, qualquer sentimento, o amor, o ódio, que é tudo ali, ó, juntinho, né? A alegria, a tristeza, pô, esse negócio ele não deveria ter falado. Mas por que parou? Procura entender. Procura entender aquilo do que te cabe, não o que o outro. O que o outro cabe é um problema do outro, né? O que vai acontecer com... Aí a gente não tem muito controle, mas o que a gente pode pensar e ir lidando com isso é com o que é nosso. E o que é nosso? Como que está reverberando, positivamente ou negativamente? Você me permite, Ricardo, até puxar na memória e quais outros momentos da minha vida eu tive esse mesmo sentimento?
né? Para eventualmente você procurar um ponto comum, né? Um ponto-chave, e na verdade é o motor para esse sentimento eventualmente ruim que você volta e meia sente, né? Você fica num ciclo, tá bem, dali a pouco acontece de novo, você está com aquele mesmo sentimento, né? Eu ouso dizer que até se você pratica esse exercício, você vai descobrir o quê? Uma criança reprimida que você foi lá atrás, né? Quantos de nós aqui não crescemos, por exemplo, pegando um gancho até em comentários anteriores seus, quantos de nós aqui não chegou em casa, tal, magoado, ferido, brigou na escola? Se chorar, apanha. Seja homem, se chorar, apanha. Né? Então a gente cresceu engolindo os sentimentos, reprimindo eles, né? E o quanto disso a gente carrega até hoje, não? Exatamente. E aí você vai ver que por várias e várias vezes a nossa irritação, ela só muda a roupa. É a mesma. Exatamente. É a mesma. Ela vai mudando a roupa e aí a gente vai ficando irritado e tudo isso está acontecendo por quê? Porque você acabou não parando para pensar, se auto-perceber e de se autoconhecer através daquela sensação, daquele sentimento que te parou, que fez morada. Aquilo aí, que fez morada. Se você ainda me permite um pouquinho mais além, né, do que eu percebo, quando você descobre esses momentos, eu acho que o que, pelo menos assim comigo, isso funciona, é praticar aquele exercício de acolher essa criança que você foi lá no passado ferida, né? Dar o entendimento para ela daquela situação. A partir do momento que você faz isso, como uma corrente que volta e meia eu cito, né? É libertador, você rompe essa corrente, né? Você se liberta desse sentimento negativo. Você está dando um acolhimento lá atrás que, na hora do cala a boca, não chora, aquela criança não teve. Que é você está falando justamente do processo terapêutico, né? E como que você pode acolher, dando um outro olhar? Como que vai ser esse outro olhar? Não sei. não sei porque é muito de cada um. Para ti vai funcionar de um jeito, para o Júnior vai funcionar de outro, para o Adolfo de outro, para o Gilson de outro. E é essa a grande graça da vida. Porque assim, a gente tem um monte de possibilidades. Mas várias possibilidades. Né? E às vezes a gente vai ficar preso porque alguma coisa, algum sentimento, que é a nossa criança lá de 5, 6, 7, 8 anos que está tomando a frente, que está tomando a decisão, aquela criança machucada lá atrás está tomando a decisão de alguém que está hoje com, no meu caso, 48 anos. Olha, está ao nível da dor. Aí fala assim, pô, mas não é importante olhar o passado? Eu não vou mudar o passado. Mas se você procurar entender o que houve, com todas as circunstâncias, e olhar de uma outra forma, como que vai ser isso? O processo terapêutico vai te ajudar. Ou com quem for, né? É esse daí que é o grande X de questão. Né? Então, sensacional. Ô, Ricardo, porque uma coisa desculpa, Juninho. Era só para pegar um gancho aqui, até do que você também trouxe, Juninho. Porque uma coisa, Ricardo, é a cobrança, uma coisa é o julgamento, mas uma outra coisa é a autocobrança, é o autojulgamento, é como eu me sinto ou eu me permito sentir com aquilo que eu passei, com aquilo que eu presumo estar sendo julgado, e aí me cobro com isso. E talvez nessa perspectiva, onde a gente ainda tenha um período nesse novo normal, nessa situação de isolamento, talvez uma das ferramentas, e aí você me corrija se eu estiver errado, seria até mesmo, dentro dessa autoempatia, que é uma força de expressão menor ou menos utilizada do que a de cobrança ou autocobrança, talvez seria interessante se julgar menos, se cobrar menos, no sentido de se sentir bem ou até mesmo com possibilidades no ócio, porque do ócio, como você citou também, surgem oportunidades, surgem criações, né? Mas às vezes há uma cobrança
muito grande pelo que a gente já viveu e também um julgamento pelo que a gente percebe, seja por conta da cultura, da sociedade ou de outras questões. Agora, se autocobrar ou se autojulgar, aí é uma questão de escolha, né? Então, uma pergunta que eu faço é assim: por que a autocobrança? E muito forte às vezes. Tá querendo provar o quê e para quem? Você está fazendo o quê? Percebe? São coisas que a gente pode se observar. E aí vai caber um processo de investigação que é uma outra coisa também interessantíssima para se ver no processo da psicologia. É outra coisa, porque aí você vai entender, pô, porque eu sou assim, e aí você vai buscando, você vai ver que esse caminho é longo. É um caminho assim que vem de longe, essa autocobrança. Pô, não, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ter a letra cursiva mais bonita da escola, olha só. Aí se você for pegar uma escola estadual onde tinha 500 alunos por período, você tinha que ser o primeiro, número 1. Por quê? Não basta você apropriar do conhecimento que a escola fornece, saber o que fazer. Cada um aqui tem uma forma de obter o conhecimento. Uns têm mais facilidade lendo, outros têm mais facilidade com a aula, outros têm mais facilidade fazendo. A parte técnica tem muito disso, né? Você vai ver como é que tem mecânico que ele é maravilhoso ali. O que você está fazendo? Estou fazendo. Ele é fantástico. Mas se você for pedir para ele explicar para alguém o que ele está fazendo, ele vai. Mas ele é fantástico ali no dia a dia. Isso faz ele melhor ou pior que alguém? Não. Não. Agora, percebe? O apropriar do conhecimento, como que você se apropria disso? Você precisa, na hora de se apropriar, ser o número 1, sempre, para tudo e para todos. Por que essa competição? Às vezes a gente é uma compete competição com fantasma, compete com fantasma. Existe. Verdade. Não existe. Quantos dos nossos gestores eventualmente podem ficar pensando dessa forma, não, Ricardo? Pensei nisso, Ferraz. Eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, eu não posso demonstrar uma falha, um erro. E, no entanto, está mais que provado que o caminho para o sucesso é a sucessão dos erros, é a interpretação dos erros. Não é o sucesso, efetivamente, né? O deu certo, não se mede sucesso pelo deu certo, mas pela quantidade de erros que a gente vai cometendo, né? E, no entanto, fica sempre aquela coisa meio anevoada. Eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, eu não posso dar um deslize. Eu não posso não ter a resposta. Exatamente, não? Eu posso, por exemplo, sei lá, numa situação aqui, numa conversa com vocês, não ter respondido, ou a quem está assistindo o vídeo, não ter respondido uma questão. Posso, estou sujeito a isso. Podem entrar em contato comigo, eu vou procurar responder de uma outra forma. Por quê? Porque o que eu estou falando não necessariamente vai acessar as pessoas de uma maneira assim direta. Pode ser que não vai ao encontro, a minha fala com o encontro da escuta do outro. Tudo bem. A gente está sujeito a isso. E tudo bem. Ah, estou com dúvida. Opa, que bom que você que está com dúvida veio me procurar. Eu estou aqui para te ajudar. A única coisa, por isso que a gente está de portas abertas, né? Muito bom, muito bom. Eu estou aqui com o meu diretor, nos bastidores conversando, e aí ele vai me mandando o tempo do episódio, né? E aí eu vou monitorando aqui, né, quanto que a gente já tá aqui, e a última mensagem dele eu vou ler para você, vou dar um pouquinho de bastidor aqui. Ele mandou assim, ó: eu já perdi a conta aqui de tão bom que isso está. Então eu já nem sei em quanto tempo que a gente está aqui gravando, mas eu concordo com você, Ferraz, está muito bom. Eu só sei que eu estou ferrado para editar isso aí depois. Mas eu quero dizer, Ricardo, acima de tudo, que nada é por acaso. Nosso
O mentor Mestre Kenshite, sempre lembrado nesses momentos, nada é por acaso. Você que é líder, eu espero que você possa receber essas palavras do Ricardo com o seu coração aberto. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ter medo de olhar para as pessoas e, principalmente, de exercitar esse autocuidado, essa autoempatia e essa autopercepção. Eu quero agradecer, Ricardo, pela essa oportunidade maravilhosa, né? O episódio do Somos, os encontros do Somos, eles fazem bem. Eu tenho certeza que para as pessoas que assistem fazem um bem danado, mas eu tenho mais certeza ainda que os mais privilegiados somos nós que estamos aqui na bancada, com a riqueza que cada convidado traz aqui em nossos encontros. Deixo aqui a sala aberta para que você possa fazer as suas considerações finais e a gente vá lá para o nosso Fora do Ar daqui a pouco, que depois, se você quer saber o que a gente conversou no bastidor, a gente conta para vocês no Fora do Ar. Então, Ricardo, suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar aqui com vocês. Espero, de alguma forma, ter contribuído, né? Essa foi a ideia, não somente minha, mas a ideia do grupo. De antemão, em cima até da fala que eu acabei de dizer, né? Peço desculpa se alguma coisa não reverberou de uma maneira interessante. Me coloco à disposição para bater um papo com vocês. Eu sempre procuro fazer isso com as pessoas, né? Porque às vezes a gente está sujeito a isso. Mas as portas estão abertas. Certo? Obrigado, acho que era isso que a gente teria que fechar. Muito obrigado, Carisvaldo Juninho. Muito obrigado, Ferraz, Adolfo. Tenho a agradecer, Ricardo. Foi muito bom. Tenho a agradecer muito. Uma aula. Né, Isso tudo, essa jornada de introspecção, para mim se resume a uma coisa, a uma frase: conhecereis a verdade vos libertará. Você se conhecendo, você sabe o seu limite, sabe o que você é, sabe o que você não é, e tudo bem. Não existe super-humano, e tudo bem, seja técnico, seja supervisor, coordenador, gerente, diretor, tudo bem. Tudo bem. Eu acabei esquecendo até de falar que, por vezes, a gente está no nosso dia a dia e a gente está bem. Legal. E o dia que a gente não tiver também bem, tudo bem também, faz parte, nós somos humanos. Muito bom. Para você que ficou com a gente aqui até o final do nosso encontro, quero também agradecer, sempre lembrando que o e-mail do Grupo Somos aparece agora aí para você, onde você pode dar o seu feedback, mandar sugestão de tema, de convidados, pode utilizar também aqui o espaço de comentários do YouTube. O seu feedback é o que torna esse projeto melhor. Então a gente conta muito que você possa nos dar retornos e que possa contribuir a construir esse espaço que é nosso. A gente vai colocar agora para vocês um vídeo para que você fique aí, né, possa fechar os seus olhos. Se você tiver fone de ouvido, é melhor ainda, para a gente pensar ainda um pouquinho mais sobre a importância da autoempatia. Até o próximo encontro.